Olá, eu quero dividir com você nesse momento um texto da Palavra do Senhor que tem sido alvo de minha reflexão e eu gostaria de dividir com você justamente por conta disso também. E esse texto encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, versículos 3 e 4, onde o autor bíblico registra assim: Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão: Deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? No ano de 2009, foi lançado um filme chamado Mãos Talentosas. Inclusive, eu queria recomendar esse filme a você, caso você ainda não tenha assistido. Ele é um filme baseado em fatos reais e conta a história de um neurocirurgião chamado Ben Carson. E o filme é maravilhoso. É um filme inspirativo, mas o que eu gostaria de destacar neste momento para você é uma parte logo no começo do filme que conta um pouco da infância dele. E ele sofre nesse período, principalmente no período escolar, por conta da sua falta de progresso nesses anos iniciais. E então, inclusive, o filme ele retrata uma briga do Ben Carson na escola por conta do que seus amiguinhos estavam chamando de burro, porque as suas notas elas estavam caindo. A sua mãe, então, consegue perceber que o problema do seu filho não era a falta de inteligência. O problema dele é que ele estava sofrendo com um problema de visão. Ela, então, o leva ao médico, ao oculista, e ele passa a usar óculos, e quando ele passa a usar óculos, a sua visão melhora, obviamente, e também, consequentemente, as suas notas melhoram na escola, e ele, então, começa a se desenvolver no seu meio acadêmico por conta disso. O interessante é que a visão distorcida dele, a dificuldade dele de enxergar, ela produzia sofrimento para ele, ela provocava também uma falta de progresso na própria vida dele por conta justamente disso, não conseguir enxergar direito. Então é importante, como nós olhamos para o filme, para a história do filme também, fazendo uma analogia com a nossa vida, é importante enxergar bem. É importante a gente poder conseguir visualizar tudo de maneira muito clara, muito nítida, pois nos ajuda na caminhada. E quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, para esse texto que nós acabamos de ler e ouvir, esse texto ele fala justamente sobre visão. E fala sobre visão em um campo importantíssimo da nossa vida, que é o campo dos relacionamentos. É difícil, eu admito que é difícil relacionar-se. E geralmente, quando nós falamos do relacionamento, são poucas as pessoas que admitem que elas são a fonte da dificuldade da relação. Geralmente, nós olhamos e imaginamos que o outro é que é a dificuldade do relacionamento. Afinal, eu sou uma pessoa tão boa, sou uma pessoa tão fácil de lidar, eu sou uma pessoa tão querida, tão amável. O outro que não é, o outro que é difícil, o outro que é complicado. E o outro torna-se complicado muitas vezes porque ele não tem a nossa visão de mundo. A forma dele viver é diferente. Veja você só que você vive da forma que vive porque você acredita que essa é a melhor maneira de viver. Então, as suas escolhas pessoais elas são pautadas nisso. Porque você, então, escreve a sua história, você determina a sua caminhada de acordo com aquilo que você acredita ser a melhor maneira de viver. E aí, quando alguém pensa diferente de nós, quando alguém demonstra preferências diferentes, se nós não tivermos a tolerância, o cuidado, a empatia, a sensibilidade, um conflito pode ser instaurado justamente por conta disso, porque eu vou querer impor as minhas visões, as minhas concepções de mundo, e isso, obviamente, vai gerar um conflito. Então, pensando nessa situação do relacionamento, Jesus, ele, nesse texto que nós vimos aqui, ele nos dá algumas orientações importantíssimas. E ele deixa muito claro que nessa relação entre pessoas diferentes, vai ser natural até que nós percebamos as diferenças. O texto, então, no versículo 3, continua assim, ou começa assim: Por que você vê o cisco no olho do seu irmão? Então, nós percebemos as diferenças, aquilo que nos chama a atenção, aquilo que está para nós, na nossa concepção,
fora de acordo e nós olhamos e não conseguimos suportar isso e passamos a reparar. Então Jesus fala assim que essas situações elas vão aparecer, elas vão surgir e nós vamos reparar nisso. Só que uma vez que nós olhamos para o outro e percebemos um cisco que está no olho dele, nós imaginamos que o problema está ali. E Jesus fala assim: por que você repara nisso, nesse cisco que está no olho dele, e você não consegue reparar algo que é maior, que é uma trave que está no seu próprio? Então Jesus diz: enquanto você olha num cisco no olho do seu irmão, que de fato é um problema e que de fato pode incomodar, mas você tem que perceber que aquilo que no olho dele é um cisco, no seu tem uma trave. E essa trave no seu olho, ou nos seus olhos, ela dificulta você enxergar de maneira correta. Então, nós começamos a enxergar de forma distorcida. E qual que é a grande implicação aqui? Jesus diz assim, que enquanto estiver uma trave no meu olho, enquanto eu estiver com uma trave no olho, eu não tenho condições de ajudar o outro da forma correta. Pois no versículo 4 ele fala: ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? A forma correta de lidar com essas relações, assim entendo, é primeiro cuidar de nós. Primeiro perceber como está a minha vida, como eu tenho me relacionado, que tipo de sentimento eu tenho abrigado no meu coração, quais são os pensamentos que eu tenho nutrido ao longo desses dias sobre as pessoas. Eu não sei se você já passou por isso, mas muitas vezes as nossas disputas, elas nascem aqui, ó. Nós ficamos brigando com o outro na nossa mente, nós ficamos discutindo com eles aqui, imaginando como será esse encontro, o que o outro vai falar, o que o outro, o que ele vai semear. E esse texto ele fala muito ao meu coração porque essa trave que está nos nossos olhos, ela me impede de ver o outro da forma como ele realmente é. Então aquilo que pode surgir como ajuda, se eu estiver com essa trave, pode se tornar uma agressão, porque eu não vou conseguir ver direito. Eu vou dar ao cisco um tamanho que ele não tem. Eu vou dar aquilo que Jesus vê como um cisco, o tamanho de uma grande montanha, porque eu não estou conseguindo enxergar direito. Eu estou potencializando aquele possível problema, ou aquela possível deficiência ou dificuldade que o outro possa ter, aquilo que pode ser uma dificuldade para mim. Então, em primeiro lugar, eu tenho que clamar a Deus para que Ele tire essa trave que está nos meus olhos, está me impedindo de ver corretamente o meu próximo. Eu tenho que clamar a Deus por misericórdia para que Ele limpe justamente a minha visão, para que eu possa ver o meu próximo, não como com a minha justiça, mas eu preciso vê-lo como Jesus vê. Eu gosto muito de um texto do Dietrich Bonhoeffer, um pastor luterano que viveu na Alemanha no período da Segunda Guerra Mundial. Ele é alemão, inclusive. E ele fala sobre essa relação, ele cita o texto de Gênesis 22, quando ali temos o relato de Abraão oferecendo seu filho Isaque em sacrifício a Deus. E aí ele fala assim que, depois de tudo aquilo que acontece, Abraão ele oferece, mas Deus não permite que o sacrifício seja consumado, então ele envia lá um animal para que seja sacrificado no lugar de Isaque. E Bonhoeffer então diz assim que, a partir daquele momento, o relacionamento de Abraão para com Isaque era diferente, porque agora ele era intermediado pelo próprio Deus. Então, quando Abraão ia se relacionar com seu filho, esse relacionamento passava por Deus, e então esse relacionamento ele era purificado. E ele então aplica isso à nossa realidade, dizendo que hoje o nosso relacionamento com o próximo ele não é uma via direta, pois ele passa por Jesus. Então, como eu me relaciono com o outro? Eu me relaciono através de Cristo, eu me relaciono em Cristo. E quando eu me relaciono em Cristo, a trave que porventura poderia estar no meu olho, nos meus olhos, ela cai. E eu posso olhar para o outro através de Jesus e olhar para ele e vê-lo com amor, com graça, com misericórdia, com perdão. Como é que eu faço para amar o outro, meu próximo? Como é que eu faço para conseguir me relacionar bem com o próximo?
Primeiro eu preciso estar resolvido, bem resolvido com Deus. Eu preciso estar bem resolvido com Deus. Eu preciso entender aquilo que Cristo fez por mim. Eu preciso viver isso e perceber quão distante eu estava de Cristo, que esse amor dele por mim, ele é constrangedor mesmo, ele me constrange, porque eu me conheço e sei das minhas limitações, sei do meu pecado e sei dessa grandiosa bondade de Deus que me alcançou. Uma vez que eu entenda isso, que eu, pecador, falho, e Deus me ama e me salva, eu vou olhar para o outro e perceber que da mesma forma que Deus me ama, Deus o ama. E esse amor que Deus tem colocado no nosso coração é suficiente para que amemos o próximo. Então eu terei condições de ajudar o outro e que se esse cisco ali existir mesmo, tendo agora a minha visão limpa e nítida, o outro perceberá que esse meu oferecimento de ajuda não é um ataque, mas de fato é uma ajuda, é para que ele possa enxergar melhor ainda. O cisco não tem o potencial de atrapalhar ou de comprometer muito a visão, a trave tem. O cisco ele incomoda, e talvez permanecendo ali durante muito tempo, isso pode provocar até mesmo uma infecção. Mas ele incomoda, você já teve um cisco no olho e sabe como é. Ele apenas incomoda. Então você poderia ajudar com mais facilidade quando você perceber que isso aconteceu. Depois você precisa estar bem resolvido consigo mesmo. Você precisa estar bem com você. Você precisa compreender justamente isso, né, do grande amor de Cristo por você. Você precisa lidar muito bem com suas emoções. Tem pessoas que são tão desconfiadas que elas chegam num ambiente e que se lá do outro lado tiver alguém rindo, ela acha que estão rindo dela. Se ela está num ambiente, de repente alguém passa e olha, ela acha que esse olhar é um olhar de deboche, de desconfiança, e ela já desconfia de tudo e de todos. Então ela entende que o mundo conspira contra ela. É uma historinha que eu ouvi que eu quero dividir com você aqui, de um avô que ele estava dormindo na sua residência, e de repente seus netinhos chegaram e passaram queijo podre no bigode desse avô. E esse avô então acorda, levanta assustado e sente aquele cheiro ruim, e ele então chega à conclusão que a sala dele estava fedida. E aí ele vai para a cozinha e ele fica indignado porque a cozinha também estava fedida. E então ele vai para o quarto da mesma forma, até a hora que ele sai no quintal, que ele imaginava que aquele mau cheiro ia passar. Ele vai para o quintal, então ele chega e diz assim: o mundo está fedido. Mas o problema não estava na cozinha, o problema não estava na sala, o problema não estava no quarto, não estava no quintal, o problema não estava no mundo, o problema estava no bigode dele. Às vezes nós achamos que o problema está no mundo. Mas se formos honestos, vamos perceber que se nós mudarmos, esse problema também desaparece. Então eu queria dizer a você que se porventura você enfrenta hoje alguma dificuldade de relacionamento, olhe para Deus. Depois, com honestidade e descansando nesse amor de Deus, olhe para você mesmo. E em terceiro lugar, dê um passo na direção do outro, no sentido de restaurar esses relacionamentos que foram quebrados. Talvez você que esteja me ouvindo agora esteja passando por isso, sabe? Um relacionamento que foi quebrado com o seu pai, com sua mãe, com o seu filho. Talvez a sua relação matrimonial hoje não esteja tão bem. Enfim, você conhece, se há isso mesmo, mas que as pessoas possam perceber que nós aqui estamos para nos ajudar. E que eu possa te ajudar, primeiro tendo sido tratado por Deus, para que eu possa ser bênção na sua vida. Que o Senhor nos ajude a assim caminharmos, que o Senhor nos ajude, sabe, a olhar para o outro com desejo de comunhão realmente, de fraternidade, de graça, e perceber que Deus habita entre nós. Que o Senhor nos abençoe, em primeiro lugar, a sermos pessoas que tiram as traves dos nossos olhos. Isso também nos fala que o maior problema está em mim. Se eu tenho nos meus olhos uma trave e você tem nos seus olhos um cisco, qual que é a maior dificuldade? É minha. E aí, nesse ponto você pode pensar assim, mas o meu problema não é tão grave quanto o outro.
Eu diria que sim, porque o problema do outro, quem lida é ele. Agora, esse problema que você enfrenta é seu. Então, ele é grave para você, ele é até maior mesmo. Uma vez que você resolva isso, não tem problema nenhum mais. Então, o maior é aquilo que me afeta. Uma vez que isso seja solucionado, eu tenho condições de ajudar o outro, para que o outro também possa ajudando o outro e percebendo que essa ajuda ou que esse oferecimento de ajuda, ele é feito em amor. Deus nos abençoe, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e que nós possamos ser uma geração que enxerga muito bem, que não tem a sua visão distorcida, mas consegue enxergar o próximo como ele realmente é. Alguém que foi criado à imagem e semelhança do nosso Deus e que fomos chamados para viver esse relacionamento em amor através, por meio, por intermédio de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.